Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai entender um pouquinho a diferença entre front-end, back-end, o que é DevOps, como essas profissões se relacionam. Então vamos lá, galera. Bom, galera, continuando a nossa aula sobre HTTP, na aula de hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho a arquitetura web e por que existe essa divisão entre front-end e back-end e o que é que isso significa. Então, relembrando, gente, que a web funciona nesse modelo cliente-servidor, tá certo? Então, de um lado, a gente tem aqui os diversos clientes web que a gente pode ter. Esses clientes web podem ser os navegadores, como podem ser também os aplicativos, por exemplo, de celular. Hoje eles podem se comunicar com os servidores através de APIs, né? Do padrão REST de comunicação, trafegando dados JSON. A gente vai conhecer um pouquinho sobre isso no futuro. Mas, basicamente, os clientes web são navegadores, tá? Ou espécies de navegadores. Então, os navegadores, eles fazem uma requisição para o servidor web. Esse servidor web, se ele já tiver, por exemplo, conteúdo dessa requisição, ele já pode devolver a resposta. Por exemplo, vamos imaginar arquivos estáticos, imagens, CSS, JavaScript, HTML. Isso talvez pode ser servido pelo próprio servidor web. Como se ele não tiver essa informação, ele pode requisitar para um servidor de aplicação, que é exatamente onde entraria aí o Python e o Django, tá certo? Seria onde as nossas aplicações dinâmicas, elas realmente vão ficar sendo executadas, tá? E, mais uma vez, a gente pode, esse nosso servidor de aplicação, ele pode precisar em algum momento se conectar a algum banco de dados para trazer alguma informação para a gente, tá? Então, perceba que o banco de dados ele também funciona nessa arquitetura de cliente-servidor. Nesse caso, né, o servidor de aplicação ele seria o cliente e o próprio servidor de banco de dados, o servidor. Tá certo? E a gente tem esse fluxo de requisição que vão sendo feitas, né? E depois a gente tem o fluxo de retorno, que seriam as respostas, tá? Então, a resposta do banco de dados, ela não é bem no formato, digamos assim, de web, tá? Esse é um formato, digamos, específico que cada banco de dados ele especifica como é o seu protocolo de comunicação, certo? E uma vez que a gente tem essa resposta, esses dados vão ser, digamos, interpretados e executados no lado aqui do cliente. Então, normalmente, o que a gente chama de front-end, gente, é exatamente esses pedaços ou esses códigos, esses pequenos programas que são executados propriamente no lado do navegador. Tá? Então, o servidor web ele pode enviar, por exemplo, um HTML, um CSS, um JavaScript para o navegador, e o navegador é quem vai ser responsável por executar esse HTML, esse CSS e esse JavaScript, tá certo? Da mesma forma, como é o navegador quem é responsável por renderizar, por exibir uma imagem, um vídeo, um áudio para os nossos usuários. Então, todos os códigos que executam do lado do cliente, a gente pode dizer que isso é o front-end. O front-end é responsável por isso. Normalmente, o front-end está muito preocupado ali com a interação do usuário com o nosso navegador. Tá? Como é que a gente cria uma experiência de usuário da melhor maneira possível, ou seja, mais simples, com menos cliques, com menos digitação, tá? Então, normalmente o pessoal de front-end ele se preocupa com isso, tá? Claro que eles têm uma série de ferramentas que eles precisam aprender, inclusive de servidores, tá? Mas que normalmente eles estão focados com isso, com a experiência, com o design. Isso não é bem web design, porque o web design pode ser essa pessoa que só imagina como vai ser o desenho da página, mas ele propriamente não codifica como vai ficar a página, tá certo? Então ele pode só, digamos, esboçar, desenhar como a distribuição dos objetos, qual vai ser a cor, mas é o profissional de front-end é quem vai, digamos, codificar isso, tá? Implementar isso na prática, tá certo? Já o back-end tem toda essa outra área aí que é responsável pela essa parte de servidores, servidores de aplicação, frameworks, linguagens de programação dinâmicas, Python, PHP, Ruby, certo? Trabalhar um pouco com banco de dados. O próprio banco de dados a gente poderia ter um tipo de profissional específico, que são os DBAs, né? Ou os administradores de banco de dados. Então, depende muito da organização da nossa corporação, da nossa empresa, tá? Mas normalmente a gente tem essa separação bem clara, tá? Então, o que é responsabilidade do cliente side, né, da parte do cliente, que seria o front-end, e o que é responsável por execução da parte de servidor,
normalmente chamado de back-end, tá? Hoje é muito comum que os back-ends eles também se comunicam com diversos outros back-ends. Então, nosso back-end ele nem está tão assim back, né? Que está ali meio no middle, né? No meio do caminho aí de tantos servidores. E quanto tem ficado complexa essa comunicação web? Varia muito de projeto para projeto, né? Uma outra responsabilidade muito comum quando a gente está falando de back-end é de manter todos esses serviços funcionando e 100% do tempo disponíveis para os nossos usuários, né? Então, se lembre que enquanto que aqui no lado do cliente a gente pode desligar um computador, a gente pode fechar o navegador, na parte do servidor não, né? O servidor ele fica o tempo todo executando, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Fica lá escutando, esperando alguma requisição chegar para que ele possa atender essa requisição, né? Então tem toda uma parte de monitoramento, de verificação se esses serviços estão funcionando conforme os requisitos. Toda vez que há um novo deploy, ou seja, uma nova versão da aplicação, tem que normalmente ser executada uma série de rotinas, né? E será que deu certo o deploy? Será que todos os usuários estão recebendo a versão correta ou não, né? O que é que faz se acontecer algum erro no meio desse deploy, né? E tem uma série de coisas aí, ou seja, toda essa parte de orquestração, de deixar esse ambiente de back-end funcionando é também uma tarefa muito importante, tá? Pensando nessas diversas funções, pessoal, que foi criado o Developer Roadmap. Tá? Seria como se fosse um mapa dos conhecimentos que a gente tem que ter em cada uma dessas áreas. Tá? Então, eles começaram com front-end, back-end, agora já fizeram uma de DevOps. Tem toda uma discussão se DevOps é uma profissão ou se é uma espécie de cultura organizacional que tanto os servidores de front-end como de back-end têm que atender, né? Ambos os profissionais. Mas tem empresa que isso normalmente é bem separado mesmo, né? Você tem profissionais que são responsáveis apenas pelo front-end, não pegam nada de back-end. Tem profissionais responsáveis por trabalhar só no back-end, e aí já não pega nem no front-end, nem no DevOps. E tem profissionais que são chamados inclusive de full stacks, né? Ou seja, que dominam tudo, desde a parte do front-end, como do back-end, como na parte de DevOps. Claro que é difícil você acabar sendo muito especialista em querer dominar tudo isso, tá? Como eu disse, a gente poderia ainda avançar mais. Tem aqui, por exemplo, né, o PostgreSQL, DBA, né, que seria exatamente mais uma ramificação. Tá? Tem aqui uma parte só para React, né? Enfim, certo? Mas o que eu gosto desses roadmaps, gente, é que eles dão um direcionamento do que é que a gente precisa estudar, o que é que a gente precisa entender para a gente começar nessas áreas. Já que na área de front-end, ó, ele é bem interessante porque ele começa falando, olha, o primeiro conceito que você tem que entender é como é que funciona a internet. O que é a internet? Ou seja, ele tem aí como pré-requisito que a gente entenda, se a gente está falando de programação para a web e a web funciona em cima da internet, a gente tem que entender um pouquinho de como a internet funciona, tá? Então, por exemplo, como é que a internet funciona? O que é o HTTP? Né? Como o que são e como os browsers trabalham, se comunicam, tá? O que é um DNS, tá? O que é um nome de domínio, né? O que é uma hospedagem. A gente precisa entender isso para a gente, de fato, conseguir prosseguir, tá? A gente pode discutir isso nas aulas futuras, principalmente se vocês ainda tiverem na dúvida. Tem um livro, gente, muito interessante chamado Desconstruindo a Web, onde o autor ele vai exatamente dizer o que é que acontece desde quando a gente digita um endereço na barra de endereço do navegador e pressiona o Enter, né? Ele, inclusive, vai bem em detalhes de sistema operacional, de chamada de sistemas, todo o fluxo que acontece desde que uma requisição ela sai do nosso computador, chega lá no servidor, como é que ela é processada lá no servidor e como é que ela volta enquanto uma resposta, tá? É um livro muito interessante. Quem puder, quem tiver essa curiosidade de entender mesmo por debaixo dos panos, cada detalhezinho como é que funciona, recomendo muito a leitura desse livro. À medida que a gente for evoluindo durante o nosso curso, esses conceitos eles vão ficar mais fáceis de vocês entenderem, tá? Eu não acredito que vocês têm que realmente entender tudo isso antes de começar, tá? Mas é muito importante, enquanto a gente se torne profissional, digamos que a gente começar a trabalhar, a gente entender pelo menos o mínimo de como essas coisas funcionam. E logo depois do conhecimento de internet, né,
o autor recomenda o quê? Que a gente aprenda HTML, tá certo? Aprender o básico de HTML, de como escrever um HTML semântico, de como funcionam os formulários e as validações, convenções e boas práticas, mesma forma como acessibilidade e o básico aí de SEO, né? Search Engine Optimization, ou como os buscadores encontram as nossas aplicações, tá? Nossas páginas web. Depois, CSS, né? Mais uma vez, como é que a gente aprende o básico de CSS? Depois, como é que a gente pode fazer layouts com CSS? Ou seja, como é que a gente vai organizar os componentes pela nossa página? E depois, como deixar o nosso layout, digamos, responsível, né? Através do Media Query. E nessa parte também de fazer layout, né? Existem várias formas da gente posicionar os elementos, cada um com suas vantagens e desvantagens. Depois a gente vai aí para o JavaScript, né? Sintaxe básica de como é que funciona o JavaScript, como é que a gente pode manipular o DOM, como é que a gente faz algumas requisições como FET, Ajax, né? E o que são isso, né? O JavaScript moderno, que traz uma série de novidades para a linguagem, etc. E aí depois ele vai aqui para sistema de controle de versão, né? Se lembra, gente, no nosso curso, infelizmente é impossível a gente conseguir percorrer todo esse caminho, tá? Mas aqui é mais um direcionamento para que caminho vocês devem seguir. Durante o nosso curso, vocês podem, por exemplo, eu gostei mais dessa parte de front-end, então, o que é que eu posso estudar a mais, tá? Então, sistemas de controle de versão, Git, GitHub, isso é muito importante em todas a nossa todos os tipos de profissional, tá? O Git hoje virou uma ferramenta muito, muito utilizada por todas as empresas. É como se fosse uma ferramenta de sincronização, né? De comunicação entre os diversos versões, diversos códigos que a gente acaba criando nas nossas próprias máquinas, e a gente precisa, de alguma maneira, juntar isso, centralizar isso, para que a aplicação possa funcionar na última versão, digamos assim. E aqui, depois dele cobrir o básico, né, as tecnologias básicas, ele vai para a parte de ferramental. Como a gente pode nos tornar um desenvolvedor front-end, digamos, mais produtivo. E aí tem uma série de ferramentas. Não faz sentido a gente ficar aqui listando todas elas. Vocês podem estar aqui no roadmap.sh e se aprofundar nesse sentido, tá? Uma outra parte que a gente vai ver é a parte de back-end, tá? Então, mais uma vez, ele começa, né? Ou seja, como é que a internet funciona, né? Isso é o básico, tanto para o front-end como para o back-end, né? E depois ele vem exatamente com um básico de conhecimento de front-end, né? Por mais que a gente esteja trabalhando no back-end, gente, é muito importante a gente entender o que é um HTML, o que é um CSS, JavaScript. A gente não precisa dominar, não precisa entender tudo, mas entender como essas peças se encaixam, porque o papel do back-end basicamente é exatamente receber uma requisição web e devolver HTML, CSS, JavaScript, imagens, vídeos, músicas e etc. Certo? Então, eles recomendam aqui um pouco de conhecimento, né, de sistemas operacionais, né, de como usar um terminal, de como os sistemas operacionais trabalham, gerenciamento de processo, o que é uma thread, concorrência, comandos básicos do terminal, que a gente vai ver alguns aqui na nossa disciplina, gerenciamento de memória, como é que eu faço comunicação entre processos, entrada e saída, gerenciamento de entrada e saída, né? Alguns padrões básicos, né, como padrão POSIX, né, e conhecimentos básicos de rede. Mais uma vez, eu tenho que dominar tudo isso? Não, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai precisar muito desses comandos, tá? E aí depois ele recomenda que algumas linguagens de programação, tá? Pode ser PHP, C Sharp, Java, Rust, Go, JavaScript, Python, Ruby e etc, tá? A gente decidiu, né, a gente combinou que a gente vai focar um pouco aqui no Python, tá? Mas qualquer uma dessas outras linguagens a gente poderia ensinar, poderia mostrar para vocês como desenvolver para o web utilizando essas linguagens. Por isso que é tão importante a gente entender os conceitos, a gente entender como o protocolo HTTP funciona, tá? Por quê? Porque percebe quando a gente fala de programação para o web, todas essas linguagens, o que elas fazem são basicamente as mesmas coisas. Elas recebem requisições, fazem o tratamento dessas requisições ou passa a interpretação disso e algum código é executado. Esse código, independente de linguagem, o que ele vai gerar é um documento textual, vai ser um HTML, vai ser um CSS, vai ser um JavaScript, vai ser um JSON,
tá certo? E independente da linguagem de programação, cada uma tem a sua forma de fazer, suas vantagens, desvantagens e etc. Depois ele, mais uma vez, recomenda que o uso do Git, como eu disse, é muito importante. A gente vai tentar, durante a nossa disciplina, utilizar o Git, principalmente quando a gente estiver trabalhando mais na parte de servidor, quando a gente estiver fazendo os deploy das nossas aplicações, ou seja, de fato, levantando a aplicação pro ar e colocando ela na web para que todas as pessoas possam acessar. Ele vem de conhecimento de bancos de dados relacionais, tá? Ele recomenda o Postgres, tá? Mas tem outros bancos de dados relacionais. Pois ele recomenda também algum estudo, né, em banco de dados não relacionais, aí tem vários aqui. Conhecimento sobre banco de dados, né? Como eu disse, gente, muitas vezes, dependendo da organização da empresa, você, desenvolvedor back-end, vai ser o responsável também por cuidar do banco de dados, né? E aí, quanto mais conhecimento de banco de dados vocês tiverem, melhor, tá? A grande maioria das vezes, muitas vezes, gente, o gargalo das aplicações, elas estão ou na parte do servidor de aplicação, por conta de alguma lógica mal implementada, ou uso de um recurso da linguagem que não é recomendado, ou de problema no próprio banco de dados, tá? Seja porque você se esqueceu de otimizar o banco, se esqueceu de usar um índice, ou criou um índice, mas na hora de fazer uma consulta não está usando esses índices, ou está fazendo consultas mirabolantes que estão, por exemplo, sobrecarregando o banco de dados. E depois ele vai aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre as APIs, né? Principalmente o case REST, né? O que são JSONs, ou APIs JSONs. Um pouco sobre como é que a gente faz, né? Autenticação da nossa aplicação, autenticação e autorização, né? E tem um pouco aqui depois de caching, ou seja, de otimização, de como é que a gente deixa nossas páginas mais rápidas. Como a gente trata um pouco dessa questão de segurança. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar o Django, tá? Enquanto framework. O Django ele é um framework Python, ou seja, que facilita essa leitura das requisições HTTP e a escrita das respostas HTTP. E o Django, por ser um framework, ele já traz uma série de mecanismos de segurança para nossas aplicações que a gente não precisa, digamos, se preocupar. Isso não significa que ao fato de a gente desenvolver em Python e Django, a nossa aplicação já está segura. Não. A gente ainda tem que ter alguns cuidados, mas o Django ele já nos fornece muitas camadas de segurança, digamos, de mão beijada, já 0800 já estão implementadas. E tem a parte de testes unitários, né, e uma série de outras coisas aqui que eu também não vou me aprofundar, certo? E finalizando, a gente tem essa parte também de DevOps, né? Então, beleza, como é que eu mantenho tudo isso funcionando, né? Toda essa infraestrutura? O que é que eu preciso aprender, né? E aí aqui tem, né? Alguma linguagem de programação, tá certo? Não importa muito qual que o ideal é que você tenha noções dessa lógica de if, else, né? De estrutura de repetição, de função, tá certo? E aqui é muito importante a gente entender os sistemas operacionais, tá? Basicamente, Linux, tá? Apesar de o Windows, por exemplo, e o Mac, eles são muito utilizados para os usuários finais, tá? Quando a gente vai para o servidor, gente, o Linux é quem, digamos, domina o mercado, né? Para vocês terem uma ideia, a própria Apple, né, ela usa muito Linux na infraestrutura dela, nos servidores dela, tá? Então, ela tem um sistema operacional, o sistema operacional dela, em teoria, né, é muito bom, é o melhor sistema operacional que eles acham, mas na hora de usar os servidores, eles utilizam muito Linux, tá? E aqui tem vários conceitos de sistemas operacionais, alguns até já repetidos, né? Mas aqui o profissional que vai trabalhar com isso, ele precisa entender mais, tá? Seja se o nome é DevOps, ou se é sysadmin, ou se é administrador de sistemas, não importa, tá? Mas é muito importante que você realmente domine os sistemas operacionais onde essas aplicações vão ser executadas, tá? Pois ele recomenda aqui, né, o conhecimento de protocolos, tanto de rede como de segurança, dá vários exemplos de como configurar, por exemplo, um servidor web, como eu disse, que é quem vai primeiro receber as requisições, e ele dá inclusive aqui vários exemplos de servidores web, né? Como o ISS da Microsoft, Nginx, Apache, Tomcat, Cade, enfim, tá? Tem vários mesmos aí para a gente aprender. Eu preferencialmente gosto também, sempre que posso, utilizo o Nginx, mas não é em todos os locais que o Nginx ele está disponível.
Enfim, gente, então aqui foi mais para a gente ter essa visão geral de tecnologias, né? Se eu fosse resumir para vocês, né? A gente basicamente, a gente tem que entender o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript, o que é HTTP e como que a gente faz essa leitura de mensagem HTTP, como é que a gente escreve respostas HTTP. Então, isso é o básico do básico de como a web funciona em cima dessa grande infraestrutura chamada de internet. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coraçãozinho de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.